Rádio Camélia, espaço de palavras livres. Esse segundo trimestre vai ser trabalho com redação ou roteiro? Isso. Vamos fazer redação e depois vamos pro roteiro, tá? Ok. Tá vendo a tela? Sim. Então vamos lá. Então aqui, quando vocês entrarem na disciplina de vocês, tá? Vamos supor aqui, digamos que você entra aqui no segundo A, que é a disciplina da Jaque, que está aqui acompanhando essa live, tá? Dentre tantos outros, a Jaque é uma das pessoas que está aqui acompanhando. Então eu dividi aqui, então, esse aqui é o do primeiro trimestre, esse aqui é o do segundo trimestre. Então eu acrescentei atividade obrigatória e atividades não obrigatórias, tá? Essas aqui nas atividades não obrigatórias estão essas atividades aqui, ó, tá? Do Estado, tá? Então, conforme o tempo aqui, eu vou colocando aqui. Essas aqui que tem isso aqui, ó, é o Estado que manda, não sou eu. Então, essas aqui eu vou colocar aqui embaixo, que são as atividades não obrigatórias. Quer dizer, vocês têm que fazerem, lá, entram lá, respondem, para vocês poderem ter a chamada, tá? Então, novamente, vocês vão entrar em atividade, entrem na sua turma, vem aqui em atividade, e vai fazer as que estiverem atividade obrigatória. E vem a data, o meu nome e o título da atividade, certo? Então, vai ser assim. Essas aqui, atividades não obrigatórias, tá? Essa é a atividade do Estado. Essas aqui eu não vou avaliar, certo? O que eu vou avaliar são essas que são aqui, atividade obrigatória. Tudo bem? Então tá. Então, nessa primeira atividade do primeiro trimestre, desculpa, do segundo trimestre, é essa aqui. Então, você vai clicar aqui, então você vai aqui. Quando você entrar aqui, então, essa aqui é a primeira atividade, tá? Do segundo trimestre. Você clica aqui e vai aparecer as orientações, tá? Então, nas orientações, diz assim, ó, eu publiquei no dia 13/6 para entregar no dia 17/6. Faça uma redação sobre os protestos pela morte de George Floyd nos Estados Unidos, relacionando com o texto da página 190 e 191. Então, aqui, ó, vocês têm que produzir uma redação relacionando os protestos pela morte de George Floyd nos Estados Unidos com o texto do livro didático de vocês, da página 190 a 191, tá? Então aqui, então o texto já está aqui, tá? Então se você clicar aqui, ó, tá? Clicar aqui, ele já vai te encaminhar para o texto. O texto é esse aqui, ó, 2 páginas. Ele começa sobre ideologia, ele começa aqui, depois lê aqui. Então é sempre da esquerda para a direita, beleza? Então vocês vão ler esse texto para depois relacionar com os protestos lá, tá? Sim. Aí depois, assim, modelo de redação. Então o modelo de redação, se você clicar aqui, ele vai te encaminhar para o modelo de redação. É esse aqui. As redações agora tem que ser assim. Ela tem que ser constituída de 5 parágrafos, tá? Tem que ter na introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, na introdução, ela tem que vir acompanhado de um título. Tem que ter um título. Se você for fazer o Enem, vestibular, se você não colocar um título, a sua redação será anulada, tá? Então, vamos lá. Em cada parágrafo, tem que ter 3 frases. Segundo parágrafo, 1, 2, 3 frases. Terceiro, 1, 2, 3 frases. Quarto parágrafo, 1, 2, 3 frases. E o último parágrafo, 1, 2, 3 frases. Tá? Então, a introdução fica no primeiro parágrafo e ele tem que ter 3 frases. Certo? Na primeira frase da introdução, você tem que apresentar a sua tese. O que é a sua tese? É o título da sua redação. Tá? Então, aqui, quando você começar o seu primeiro parágrafo,
você na introdução, você vai colocar a primeira frase apresentando a tese. Então, o que vai ser a tese da tua redação que eu pedi? Você vai relacionar a ideologia com os protestos lá dos Estados Unidos. Então, a primeira frase, o primeiro parágrafo, que é a introdução, você vai apresentar o seu título, tá? E aí você vai fazer isso aqui, ó. Então, nessa folha que vocês têm aqui, ó, que é o modelo, que é a folha, tá aqui, ela vai estar aqui. Vocês vão escrever aqui dentro, tá? Então, você vai baixá-la no seu arquivo, no seu computador, e vai digitar aqui. Então, a primeira coisa que você vai colocar é o título. Então, você vai contar, tem 60 linhas, você vai dividir essas linhas, que tem que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Beleza? Então, Beleza. você começa a tua redação colocando aqui o título. Então, você vai fazer, digamos que vai até aqui tem que ter um parágrafo constituído de 3 frases. Beleza? Uhum. Então, assim, olá. Então, nós vimos até agora que na introdução você tem o título e na primeira frase. Na primeira frase você vai dizer título e você vai apresentar por que você deu o título da tua redação. Vem aqui, ó. No meu caso, do meu modelo aqui, democracia. Então, eu vou explicar. Superando o autoritarismo redentorista que promoveu no século XX, a democracia está em evidência hoje. Pronto, a primeira frase. A primeira frase eu apresentei o meu título. Tá, então vamos aqui. Vamos para a segunda frase. A segunda frase tem que ter um problema ou uma pergunta. Tá? Você pode colocar os dois ou você coloca só um. Um problema. Qual que é o problema que você vai responder aqui na sua redação? A questão dos protestos dos Estados Unidos relacionando com a ideologia, tá? Ou você pode pensar assim, a ideologia envolvida na questão lá do racismo nos Estados Unidos, que é uma ideologia, tá? Certo? Então, vamos lá. Na segunda frase, primeiro parágrafo, na segunda frase, que é a introdução, você vai apresentar um problema. No meu caso, que é sobre democracia, diz assim, o problema básico da democracia, eu citei a minha tese, consiste, portanto, na escolha pelo eleitorado das lideranças que realmente exercerão o poder no governo do povo, pelo povo e para o povo, como ela vem funcionando no Brasil. Então, se a minha redação é um problema, eu vou terminar essa minha segunda frase do primeiro parágrafo com uma pergunta, que é a pergunta da sua tese, certo? Aqui, pessoas, tá? Certo. Então, na introdução, na primeira frase, eu apresento a tese e eu vou problematizar. Qual é a minha pergunta que eu vou responder aqui, tá? Então, isso aqui é a segunda frase da minha redação. A terceira frase, o que vai ser? Eu vou elencar as ideias principais. Eu vou, aqui no caso, como no desenvolvimento são 3 parágrafos, eu vou colocar 3 ideias principais. Até aqui tudo bem? Sim. Quando eu falo ideia principal, todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, assim, quando vocês têm que ler um texto, você sabe que no primeiro parágrafo, na primeira frase, você acha o quê? A ideia principal? Isso. Lembra daqui, ó? Ah, sim. Sempre na primeira frase, você acha a ideia principal. Então, vamos lá. Se para ler você é assim, então você vem aqui, ó. Eu vou ler o segundo parágrafo. Na primeira frase eu vou achar a ideia principal. Eu vou ler o terceiro parágrafo, que só tem uma frase, então aqui está embutida a ideia principal. Certo? Certo. Quando vocês vão fazer a redação, vocês também têm que colocar aqui uma frase contendo as 3 ideias principais que você vai desenvolver aqui no desenvolvimento, na primeira frase a segunda, e na terceira frase a terceira, tá? Então, a sua ideia principal você vai construir aqui, você vai tirar daqui e colocar aqui. Então, como é que ela vai ficar aqui no modelo? Então, na terceira frase, você vai fazer uma frase, terceira frase da introdução, você vai construir uma frase contendo as 3 palavras-chave,
que está aqui. 1, 2, 3. Você vai fazer uma frase que esteja contida a primeira, a segunda, a terceira. Certo? Certo. Você vai fazer uma frase que assim, um Estado só pode ser considerado democrático. A terceira frase da introdução, você vai construir uma frase que contenha as suas 3 ideias principais que você vai desenvolver aqui, tá? No desenvolvimento, beleza? Tá? Então, vocês vão ter que fazer uma frase contendo ideias principais que sejam, pode ser sobre ideologia, pode ser sobre lá a questão lá do protesto dos Estados Unidos, tá? Uma das frases, vamos supor, estou chutando aqui, tá? Vamos supor que uma delas seja a ideologia, outra sobre racismo e outra sobre o George Floyd, tá? Certo? Sim. Aí você vai aqui, quando você for fazer a redação, na terceira frase do primeiro parágrafo, você vai construir um texto que contenha a ideologia, vamos supor, estou dando um exemplo, George Floyd, explicando o que aconteceu, e, por último, o racismo, tá? Então, você tem... Ou seja, no primeiro parágrafo, a terceira frase vão ser 3 palavras que vão ser as hipóteses. Primeiro parágrafo, terceira frase, você vai colocar as ideias principais. Onde é que você tirou as ideias principais? Está aqui, ó. Toda vez que você escreve um texto, sempre na primeira frase, ideia principal. Sempre na primeira frase, ideia principal. Ideia principal, sempre na primeira frase, tudo aqui você vai achar a ideia principal. Aqui, onde é que está a ideia principal desse parágrafo? Só tem uma frase. Se só tem uma frase, aqui está somente a ideia principal. Beleza, tá? Se aqui, no caso, tem mais, se nesse aqui tem 2 frases, então vai ter a ideia principal e ideia secundária. Para escrever, a redação é a mesma coisa, tá? Então, vou lá. Então, aqui já está pronta a minha introdução. Eu apresentei o título da minha redação, eu fiz uma frase com um problema, e a terceira frase, eu vou fazer uma frase contendo as 3 ideias principais que eu vou desenvolver aqui no meu desenvolvimento. Posso avançar? Sim. Daiane, tem alguma dúvida? Não, ela mandou no chat. Que não entendeu? Não, ela disse que entendeu. Ah, tá. Então, a redação de vocês têm que distribuir a redação nessas 60 linhas, vão dividi-las em que o título, digamos que aqui vai, esse aqui, no primeiro parágrafo. O que é um parágrafo? Esse recuo aqui, ó, tem que ter esse recuo, tá? Recuo, segundo parágrafo. Recuo, terceiro parágrafo. Então, você não vai escrever tudo junto aqui. Tudo junto aqui, ó. Recuo, porque o que vai acontecer? O título e o recuo. Eu vou olhar e vou contar quantos parágrafos tem a tua redação. Ele tem que ter 1, 2, 3, 4 e 5. É a conclusão, tá? Uhum. Tá? Então, assim, repetindo, né? Ele tem que ter 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. No primeiro parágrafo tem que ser constituído de 3 frases, sempre 3 frases, 3 frases, 3 frases, 3 frases. Agora, o que vai em cada frase? Na introdução, na primeira frase, vai construir um texto falando sobre o título. Na segunda frase da introdução, você vai problematizar, tá? E a terceira frase é onde você vai colocar os IPs, que são as ideias principais que você vai elencar aqui depois. Vamos lá. Então, eu disse que a minha primeira ideia principal é participação. No meu caso, que o meu título é sobre democracia, tá? Então, na primeira frase do segundo parágrafo, eu vou construir uma frase que tenha a minha ideia principal. Então, eu vou no desenvolvimento, na minha primeira frase. O cenário político brasileiro vem passando por diversos altos e baixos. É por esse motivo que a participação do povo é crucial de forma, então, aqui, na primeira frase do desenvolvimento, eu já coloquei minha ideia principal. Certo?
Sim. Que está aqui, ó. Que está aqui. Essa é a minha primeira ideia principal, eu vou jogar aqui. Então, eu vou fazer uma frase no desenvolvimento falando da participação. As duas frases seguintes são os IESs, que são os exemplos sobre participação, tá? Então, vamos lá. Então, no segundo parágrafo, na segunda frase, eu vou dar exemplos. Os motivos então, essas segunda e terceira é IS dessa primeira. Então, aqui nesse caso aqui, ó, essa primeira frase aqui do texto é IP. Esta aqui vem aqui é IS, esta aqui vem até aqui é IS, e esta aqui que vem até aqui é IS. Então, neste parágrafo do texto que vocês vão ler, no segundo parágrafo, ele tem duas, três, quatro frases. Então, ele deu aqui a ideia principal e deu 13 S. Na redação de vocês só precisam colocar o IP e 2 IS, tá? Então, tá aqui, ó, o IP e os 2 exemplos, certo? Certo. Daiane, posso avançar? Sim. Sim? Então, vamos lá. Então, aqui, no segundo parágrafo do desenvolvimento, na primeira frase, eu vou colocar o meu IP que eu coloquei aqui na terceira frase da introdução. O que vai ser no terceiro parágrafo? Na primeira frase, eu vou colocar um IP. É isso? Sim, né? Sim. Eu vou inventar o IP? Não, você tirou da terceira frase do primeiro parágrafo. Porque eu já, na introdução, o que é introdução? Eu vou antecipar o que eu vou desenvolver, porque eu já coloquei aqui. Quando você está resolvendo um problema de matemática ou física, lá pela metade você pode colocar qualquer número? Não. Não. Por quê? Porque tem que seguir uma sequência. Então, vamos lá. No terceiro parágrafo, eu vou colocar o meu segundo IP. Eu não vou inventar. Então, onde é que eu vou tirar? Está aqui, eu já falei, ó, liberdade. Então, eu vou construir uma frase contendo a liberdade. E o último IP é autonomia. Então, eu venho aqui no quarto parágrafo, na primeira frase, eu vou construir uma frase contendo autonomia. E vou dar 2 exemplos de autonomia, que é IS. É a mesma coisa que o texto aqui. Tá? Então, todos os textos que a gente escreve têm o IP na primeira frase e aqui, o seguinte são IS. Tá? Se numa frase, se num parágrafo tiver 5 frases, a primeira é IP, as 3 são IS. Até aqui tudo bem? Sim. Então, quando eu faço isso, eu já tenho o quê? Eu já tenho o desenvolvimento. Então, vocês vão fazer o título, umas linhas aqui, até aqui, vamos supor que seja introdução, eu pego o recuo, desenvolvo, e depois esse pedaço aqui, digamos até aqui, eu tenho que ter o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo. E deixar aqui no final é a conclusão. Vamos supor que você faz o recuo aqui e faz a conclusão, tá? Então, o desenvolvimento está aqui. Então, eu já fiz a introdução com o título, 3 frases. Desenvolvimento, 1, 2, 3 frases. Aqui é que eu vou colocar os IPs, tá? Por que o professor bateu tanto nessa coisa do IP e do ES? Porque quando vocês vão escrever no texto, ele tem que vir sempre na primeira frase o IP e o resto IS. Se para vocês lerem é assim, para escrever é a mesma coisa. E por fim, vocês vão ver aqui a conclusão, que fica no quinto parágrafo. Então a conclusão vai estar aqui, ó, mais ou menos aqui, tá? Parágrafo. E ele tem 3 frases. O que vem na primeira frase? Retomar
ou recapitular as perguntas iniciais. Porque aqui não vai ter mais IPS. IPS só aqui, no desenvolvimento. Conclusão. Ah? Não, eu ia falar que daí no último, daí no caso é a retomada da tese. Isso, aqui na primeira frase do quinto parágrafo, retomar ou recapitular as perguntas iniciais. Ó. Se você fez uma pergunta aqui, você tem que responder ou no segundo, ou no terceiro, no quarto parágrafo, e retoma, conforme eu disse lá, que a questão do racismo nos Estados Unidos, se retoma aqui, na conclusão, no quinto parágrafo, na primeira frase. A segunda frase da conclusão é reforçar a tese. O que é reforçar a tese? É você retomar um pouquinho o título que você fez aqui, tá? Aqui, ó. Nenhuma concepção relevante da democracia é suficiente, então você vai fazer isso aqui. E por último, tá? Por último, aponte outras questões a respeito do tema. Qual o tema? Sobre racismo. Você pode levantar outras questões, tá? Outras questões, onde é que você tirou? Onde é que você coloca a questão na sua redação? É na introdução, primeiro parágrafo, segunda frase. Aqui na conclusão está dizendo, aponte outras questões. Você pode finalizar a sua redação aqui nesta folha. Você finaliza a sua redação propondo, ou você pode fazer perguntas, ou você pode problematizá-la, tá? E você pode fazer, vamos supor, e aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos tem racismo. E no Brasil, existe racismo? Não, tá? Aí você termina a sua redação, tá? Então, essa atividade que vocês vão ter que fazer, isso, tá? Então, aonde que você vai colocar? Tá? Então, você vai colocar seu nome, e-mail, turma, e vai colocar o link, você vai colocar o link aqui, tá? Como é que eu faço? Você já tem o Google Drive, você vai criar uma pasta, cria uma pasta, por exemplo, tá? Põe aqui, redação, coloca o título da redação aqui e joga dentro do teu Google Drive. É o mesmo procedimento para quem fez os vídeos da quarentena no festival. Faz de conta que aqui dentro do seu Google Drive esteja a sua redação. Aí você vem com o lado direito do mouse, onde você arrastou a sua redação, vem em gerar link compartilhável, você vai clicar, vai estar assim, você vem aqui e habilita. Você vai copiar esse link, você vem até o formulário, e copia, Ctrl V aqui, preenche tudo, onde tem esses asteriscos aqui, é porque é obrigatório preencher, tá? Você vem aqui e manda para mim, tá? Aí eu vou ter a tua atividade. O que acontece? Não adianta vocês fazerem o seguinte, você vem aqui está atribuído, você vem aqui e não faz a atividade e coloca lá que respondeu. Então vai aparecer teu nome aqui que fez a atividade, beleza? Então eu venho aqui, o fulano, aqui é a Jaque. A Jaque fez. Então eu venho aqui no formulário e vou olhar aqui na resposta. Mas aqui não tem o nome da Jaque. Logo, ela tentou me passar a perna. E muitos estão fazendo assim. Eles estão clicando aqui, fiz atividade. Beleza, fez atividade. Beleza, então agora eu vou ver. Eu venho aqui e vejo, não tem nada. Ou digamos que tenha 15, vou procurar dentre os 15 o nome da Jaque. Professor, ele me manda lá naquele e-mail lá. Professor, eu fiz atividade. Eu vou olhar aqui, não. Fez. Porque eu marquei. Marcou porque quis, né? Mas não fez. Então tá tudo aqui. Mas eu não tenho o livro. Tá aqui. Só clicar aqui que ele vai te mandar para o texto. Tá? Tá aqui. Mas onde é que tá do George Floyd? Você vai pesquisar no YouTube. Você pesquisa, tem um monte de coisa aí, tá? Então tá. Essa é a primeira atividade que vocês têm que entregar no dia 17 de junho. Certo? Certo. A segunda atividade ela é bem mais prática.
segunda atividade. Segunda atividade é assim, ó. Você tem que entregar no dia 24/6. Responda a atividade do link. Então, você vem aqui, clica, e ele vai te dar aqui, ó. Você vai colocar seu nome, e-mail, turma, número da chamada, CGM, e já tá tudo aqui, ó. Você não tem que mandar nada, tá tudo aqui. Primeiro, você vai clicar aqui. É um semestre. Você vai clicar aqui e você vai assistir, esta fala que foi realizada lá na Federal, falando sobre a necropolítica no Attila Mbembe, é um filósofo africano, tá? Então, vocês vão ouvir essa palestra, e vão responder 1, 2, 3, referente ao primeiro vídeo. Tá claro até aqui? Sim. Vocês vão assistir. Primeiro vídeo tem 3 perguntas. Aí responde aqui, ó. Responde aqui, ó. Aqui vocês podem escrever, ó, tudo aqui, ó. Tá? Não precisa copiar nada, responde tudo aqui, tá? Uhum. Aí você, segundo vídeo, tem que assistir todo o vídeo. Você vem aqui, que é a parte 2 do vídeo 1. Você vai, já tem aqui os textos, que tá bem tranquilo, tá? Mas eu vou procurar na internet, não perca tempo, tá? Você tem que assistir o vídeo. O texto de vocês aqui tem que ter no mínimo 8 linhas. Não é assim, gostei, não gostei, achei legal, bacana, não. Se você colocar aqui, ó, bacana, vai ficar só notinha, tá? Certo? Então, aqui tem que ter, tá? Então, tem que ter, para cada um, tem que ter no mínimo, no mínimo 8 linhas, tá? Uhum. Então, tá. Então, essa aqui é a atividade. Então, eu expliquei a atividade 1, que é a redação, tá? E tá tudo aqui, Você tem o texto, você tem o modelo da redação, a folha onde você vai escrever e o link onde você vai encaminhar a sua redação, tá? Tá tudo aqui. É só clicar aqui onde está azul que ele vai te encaminhar. Beleza? Entregar até o dia 17. E a segunda é só assistir os 2 vídeos e responder as atividades.